É, tem que dar, a gente vai. Mas é gostoso, é bom. Que ótimo. Meus queridos, uma boa noite para todos. Então Boa vamos noite. fechar mais uma semaninha aí com. Não sei se todos estão ainda aqui na região aqui de Florianópolis, mas tá chovendo aqui. Pelo menos choveu o dia inteiro, tá feio. E isso praticamente já é uma deixa para o que a gente conversou semana passada e vamos continuar hoje, que é observar a parte de SPDA, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, se no bom manésês se está tudo anuviado, se o céu está anuviado, então a tendência de, de ter uma descarga atmosférica, que nada mais é que o nosso jargão um raio, né? Cai um raio. Como eu falei, existem praticamente a gente vê aí raios descendentes, de cima para baixo, raios ascendentes, que saem da terra para cima, raios laterais, e ultimamente que nós estamos vendo muito o raio que o parta, né? Então, nós precisamos, na nossa edificação, nos proteger. Principalmente porque como eu tinha. Deixa eu cortar um. Pronto. Meu celular aqui tava empolgado aqui com o vibracão. Seguindo. Então uma descarga atmosférica traz muito prejuízo se cair nas proximidades, principalmente aos nossos materiais aí, os eletrônicos, eletroeletrônicos. Então, o surto de tensão que tem ali, tanto um campo elétrico que ele gera, isso para queimar todos os nossos componentes que estejam energizados é batata. Então, queimar televisão, queimar computador, geladeira, geralmente são os mais afetados. Já coloquei no. Então, nós precisamos ter geralmente edificações altas, porque quanto menor, como eu expliquei semana passada, quanto menor o espaço existente entre a nuvem e a área que ele vai cair, mais ele, digamos assim, entre aspas, né, ele chama o raio, que já vimos que a eletricidade sempre procura o caminho de menor impedância. E se temos uma edificação alta, é ali que ela vai procurar. Então nós conversamos sobre o que é o raio, como é que se forma, conversamos sobre o índice serálnico, e eu vou repetir alguns desses termos só para quem, deixa eu ver aqui, eu acho que todo mundo estava semana passada, todo mundo estava semana passada, então melhor ainda, facilita. Mas hoje propriamente vou explicar para vocês então os principais tópicos e tipos de proteção contra descargas atmosféricas utilizadas hoje, que nós vamos nos resumir em 3 tipos, que é o para-raio do tipo Franklin, que é num resumo bem rápido, é aquela haste que fica em cima dos prédios. Temos o método das esferas rolantes, vou explicar para vocês, e depois temos a parte lá da malha fechada, que esse você já deve ter escutado em alguns lugares aí. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui para vocês então compartilhar minha tela aqui. Aqui. Então, só para dar um pequeno resumo aqui, deixa eu dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor aí. Então veja o seguinte, como eu já falei, função do meu celular aqui tá me irritando já. Aqui. Primeira função então é poder neutralizar em relação a pontas todo um raio, uma descarga atmosférica, e poder guiá-lo diretamente até o solo sem causar prejuízos à edificação. Por quê? Como eu falei, ele sempre procura um menor caminho, a ponta mais alta, né? Isso já no popular, já é conhecido aí, a gente aprende isso desde criança, que o raio sempre procura o ponto mais alto para ele descer. Então, basicamente, o que nós fazemos? Então, nós criamos esse ponto mais alto para que o raio vá por ali, e através de toda uma metodologia de descida, uma malha de descida, ele poder chegar até o solo de uma maneira eficaz e que não cause nenhum prejuízo de novo. Então vocês vão ver que hoje
eu vou repetir bastante a expressão não causar prejuízo. Então aqui, ó, segunda função, oferecer a descarga elétrica que for cair nas proximidades. Então, às vezes, não só na nossa edificação, mas em locais próximos também um caminho preferencial, podendo reduzir então riscos de qualquer estrutura adjacente. Vocês vão ver depois mais abaixo aí nas páginas seguintes. Por exemplo, nós temos 2 prédios nas proximidades e os 2 têm para-raios. Os 2 têm os captores lá em cima. Por quê? Isso é importante? Só um não seria suficiente então para um chamar o raio e o outro não? Então isso nós vamos discutir agora. E inclusive esses para-raios eles possuem um ângulo de incidência. Então eu tinha prometido aqui, não sei se eu cheguei a prometer, mas eu comentei bastante que na minha residência aqui, em volta, ao redor dela tem muitos prédios. Então nesse caso eu até posso, digamos assim, dormir com um soninho de bebê. Por quê? Como existe essa angulação, então esses prédios já estão, a minha casa está debaixo da asa desses prédios. Então se cair, por exemplo, se cair um raio aqui na minha casa, é porque alguém lá de cima está muito bravo comigo, porque na teoria nunca é para cair. Já vou explicar isso um pouquinho mais tarde. Mas vamos começar aqui com um termo que eu tinha falado semana passada, que é o índice cerâmico. Então, que é o seguinte, já está mapeado em todo o planeta, né, uma relação de quantos raios caem por metro quadrado por ano em cada localidade. Então, eu comentei que o Brasil é privilegiado em termos de raio, né, é um dos países que mais tem incidência de raios no mundo. Eu fiz aquele comentário falando um pouco da minha expectativa para o futuro, né, que hoje o raio é uma coisa que não temos controle ainda, mas futuramente, na hora que nós conseguimos aproveitar essa energia, armazenar, porque nossas baterias hoje, em comparação ao raio, é uma piada, né? Digamos assim, se for comparar, hoje a gente consegue pegar uma rocha na mão, mas o raio é uma montanha inteira. Então ainda não temos essa capacidade. Também cheguei a comentar, se vocês estão lembrados, que um único raio é capaz de alimentar a cidade de São Paulo por um dia inteiro. Então vejam a quantidade de energia armazenada ali que tem no raio, né? Apresentei o índice cerâmico no Brasil, até mostrei um gráfico melhor que esse, falando as regiões que mais são promissoras em termos de raios, as menores. Depois eu fui lá para Santa Catarina, vim aqui para Santa Catarina, né? E por fim. Daí agora começa então a parte, aqui eu começo a novidade da aula então, que é o seguinte, a densidade então de raios, que é justamente a quantidade de raios que cai por quilômetro quadrado. Isso a gente consegue até fazer uma forma que está ali, ó, que é o seguinte, ó, a densidade de raios, que é o que? A quantidade de raios que cai por ano em 1 km de área, então é 0,0024 vezes esse índice cerâmico elevado a 1,63. Então já temos até, por exemplo, aqui em Floripa. Então esse valor, 0,0024 vezes, indo lá no mapa aqui, não dá para, a qualidade aqui não nos permite ver, mas é 54, a nossa região aqui, a nossa curva, né? Então, fazendo essa conta, nos dá aproximadamente 1,59. Arredondando, 1,6. Então significa que a cada 1 km quadrado aqui na cidade, temos uma estimativa de 1,6 raios por ano. Então vejo que durante um ano aí, se cair um raio dois raios naquele quilômetro lá, fica lá que você está protegido, na teoria, né? Mas para começar então de fato, vocês vão ter que fazer o SPDA da edificação ali que vocês estão terminando a prumada, né? Então, primeiro objetivo é o seguinte, nível de proteção. Então essa é a primeira observação aqui da noite. Nós trabalhamos com 4 níveis de proteção.
e ela é definida pelo tipo de edificação. O que vai ficar lá dentro, o que abriga lá dentro. Então, isso é praticamente tabelado, que está aqui, ó. Então, nós temos o nível de proteção 1, 2, 3 e 4, onde nós estimamos em eficiência dessa proteção, o quão seguro que ela está. Onde o nível 1 é o nível de proteção mais eficiente que nós temos, e o nível 4 é um nível, não vou dizer assim menos eficiente, mas vou dizer um nível normal de eficiência. Então, começamos ali com 98%, caindo 95% para 2%, nível 3 90% e nível 4 80%. E, seguindo então, onde que se encaixa cada tipo de edificação para cada nível de proteção. Então, por exemplo, o nosso prédio, nós vamos colocar no nível 1, vamos colocar no nível 2, no nível 3 ou no nível 4. Então, nós podemos, por exemplo, dizer, o nosso nível é no nível 4. Mas eu quero colocar no nível 3, eu posso? Pode. Daí vem de novo aquele termo que eu sempre falo. Não existe o certo e errado, né? Nós precisamos atender a norma e, se quiser fazer melhor, aí vocês têm que ver a questão financeira de como o empregador está disposto a investir, né? Não é, aqui a palavra não é gastar, e sim investir. Porque se de fato cair realmente um raio, uma descarga ali na edificação, quanto melhor o nível de proteção, mais protegido a edificação está, óbvio, né? E as perdas que irão causar serão minimizadas. Mas enfim, então voltando à pergunta original, qual nível de proteção vai estar no nosso prédio? Então, vamos aqui, ó. Então a gente classifica as estruturas, vejo que tem aqui, ó, eu tenho estruturas comuns, estruturas com danos confinados, estruturas com perigo ao redor e estrutura com danos ao meio ambiente. Então a gente faz esses 4 tipos de divisão. Essa divisão não é a mesma coisa que o nível de proteção, tá? É uma divisão, o nível de proteção é outra coisa. Então vamos começar aqui com essa primeira, estruturas comuns, que é justamente onde nós estamos aqui, ó, já de cara, já entra no nosso aqui, residência, que é o nosso prédio. Quando eu passei para vocês, eu passei um prédio residencial. Lembro que até não é nem comercial, aquela parte do mezanino e da sobreloja ali, eu cortei, eu tirei para vocês. Então, a nossa residência, o nosso prédio é 100% residencial, então tá aqui. Então, o que acontece? Qual é o efeito do raio? Ele pode causar perfuração da isolação da instalação elétrica. Pode causar incêndio, perigo, pode causar danos materiais. Então, danos são normalmente limitados aos objetos no ponto de impacto ou no caminho do raio. Então, por isso que geralmente a gente faz a descida pela periferia do prédio, nunca pelo centro do prédio, justamente para facilitar depois uma troca de materiais. Antigamente se fazia muito por fora, né, pela periferia, onde a descida era aparente. Hoje, depois eu já vou comentar com vocês, até inclusive temos um livro de uma pessoa bem famosa aqui em Florianópolis, o Geraldo Kinderman, que nos mostra que nós podemos fazer a descida do para-raio pela própria ferragem do concreto, dos pilares da edificação. Então isso favorece o que? A arquitetura. Fica mais bonito, porque não fica aquela descida, aquela parte aparente, e fica mais protegido não, mas em termos de degradação dos condutores, como ele fica ali dentro do concreto, então ele não fica exposto ao ar, né, ao ambiente, e ele dura por mais tempo. Dito tudo isso, então, nível de proteção, nível 3. Então a edificação de vocês vai ter que atender pelo menos um nível 3 de proteção. Então, como eu falei, se quiser colocar o nível 2, porque ali vai morar o rei da... eu ia falar uma piada e esqueci o nome da cidade, agora perdi o time. Mas vocês querem colocar nível 2? Podem, tranquilo. Mas não pode colocar o nível 4. Tem que ser, no mínimo, o nível 3.
Seguindo aqui, então, vamos ver aqui, ó, fazendas, que geralmente são áreas mais abertas, né? Então, olha só, o que um raio pode causar? Risco primário de incêndio e tensões de passos perigosos. Essa parte de tensão de passo, para só dar uma lembrada, que eu falei para vocês, estão numa área muito aberta e vocês viram que caiu um raio muito próximo onde vocês estão. Então, vocês têm que evitar uma caminhada até com um passo normal de vocês. Façam caminhadas com passos bem curtinhos, como se vocês estivessem constipados, para evitar justamente a tensão de passo. O que é a tensão de passo? Então, numa perna pode ter uma tensão no solo por causa do raio, e na outra perna um outro nível de tensão. E lá nas aulas, na terceira aula, vocês viram que se tem uma diferença de tensão entre dois lugares que estão conectados, nesse caso, qual é a conexão? A perna de vocês. Então, vai circular uma corrente pela perna de vocês, vai subir até o umbigo e descer pela outra perna. Isso se tiver sorte, porque pode subir mais alto ainda e atingir o coração. Então, por isso que a tendência é de andar ou ficar parado por um bom tempo, ou vai caminhando como se tivesse aquela constipada, aquela que se você der um passo maior pode sair um peidinho aí mais envergonhado. Nesse caso, temos um risco secundário devido à interrupção de energia e risco de vida dos animais devido à perda de controle eletrônico. Por exemplo, uma granja ali, né? O que pode acontecer? Justamente o que eu falei, os eletrônicos podem queimar, podem não, só queimar, né? Eu ia falar outro termo aí. Nesse caso, então, nós colocamos nível de proteção 3 também igual, porque temos perdas aí de vida, né? Ou 4, caso não seja uma granja, não seja um lugar mais que pode acontecer no máximo, cair um raio ali, estragar o local e pronto. Seguindo, teatros, escolas, igrejas, lojas de departamento e áreas esportivas. O que tem em comum todos eles? Vejam que o nível de proteção já é 2. Opa, já é mais do que as residências aqui. O que isso aqui tem em comum? Já vou responder antes de cá. Nós temos aglomeração de pessoas. Não, teatros, escolas, igrejas, lojas de departamento, então tem uma grande quantidade de pessoas. Então, o que pode acontecer? Os danos a instalações elétricas, possibilitando pânico. Pode causar falha no sistema de alarme contra incêndio. Então, ou poderia acontecer algo do tipo, claro que não foi o que aconteceu, mas só para dar uma analogia, lá a Boate Kiss. Dá um raio ali nas proximidades, pode causar um incêndio, e com as pessoas ali, muita gente, então poderia causar um pânico e causar muitas mortes, né? A mesma coisa para bancos, companhias de seguro, companhias comerciais. Então, aqui já não tem uma aglomeração de pessoas, mas tem uma aglomeração de dados importantes, dados significativos. Então, olha só, consequências adicionais na ligação com perdas de comunicação, falha dos computadores e perda de dados. Aqui são dados sensíveis, né? Hospitais, casas de repousos e prisões. Então, aqui também temos uma aglomeração não muito elevada, mas são pessoas que estão mais debilitadas. Então, se dá a mesma coisa num hospital, então as pessoas ali não vão poder sair correndo para se proteger, né? Muitos estão ali já com risco, estão doenças, estão operadas, estão em coma e por aí vai. Casa de repouso é a mesma coisa, né? Os velhinhos lá não vão conseguir sair correndo. E prisão, as pessoas estão presas, então não vai, pela falha em si, não vão conseguir às vezes abrir as celas rapidamente e podem causar então perdas de vidas. Então é por isso que colocamos nível 2. Indústrias. Efeitos adicionais na fabricação, variando danos pequenos a prejuízos inaceitáveis e na perda de produção. Então, nesse caso aqui, estamos associando mais perdas materiais, né? Então tá nível 3. Museu e locais arqueológicos,
Aqui, ó, perdas de tesouros insubstituíveis. Então, aí já se põe para 2. Seguindo, então lembra que eu falei que a gente podia dividir em 4 pontos aí as estruturas? Então agora vamos para a segunda aqui, que são estruturas com danos confinados. O que quer dizer isso? Que ali tem local importante, é um local importante que a própria estrutura não, se causar algum dano na estrutura, pode acarretar em prejuízos muito grandes. Aqui estão os exemplos, ó. Telecomunicação, usinas de força, indústrias com risco de incêndio. Então são 3 bons exemplos. A telecomunicação, pense no local de concentração, por exemplo, da TIM, da Oi, da Vivo, essas grandes operadoras. Se cair, por exemplo, a torre da TIM, toda aquela região fica incomunicável. Então isso pode causar muitos problemas. Uma usina de força, que é uma usina elétrica, uma hidrelétrica, pode não só desligar uma cidade inteira, uma região inteira, como se porventura o dano a uma barragem pode colocar uma cidade abaixo, debaixo d'água, literalmente. E usinas com indústria com risco de incêndio dispensa comentários. Então veja que aqui a gente colocou nível 1, proteção máxima. Outra também, ó. Aqui é o terceiro. Estruturas com perigo aos arredores agora. Não só a estrutura, mas o que está em volta. Então, ó, as precauções devem ser os mesmos com os efeitos anteriores e com estruturas adjacentes. Pense aqui, ó. Refinarias, depósito de combustíveis, fábricas inflamáveis, fábrica de munição. Então, imagina se todas as estruturas que estão próximas a elas tem que ter uma proteção nível 1. Imagina um prédio lá que seja residencial, mas que no lado, bem próximo, tem aqui uma fábrica de munição. Mas se pega fogo, cai um raio no prédio, pode pegar fogo, que pode se alastrar para essa indústria de munição, e daí o dano vocês já devem estar imaginando, né? E por último, estruturas com danos ao meio ambiente. Então olha só, instalações químicas, laboratório de instalações nucleares e bioquímicas. Então tudo que pode dar um dano aí para o meio ambiente também exige nível de proteção máxima, nível 1. Então essa é a divisão que nós fazemos aí em termos de proteção. Então nossa residência é nível 3, salvo se estiver, por exemplo, aqui, ó, nesse terceiro aqui, que existe algum perigo ao redor, que se pegar fogo no nosso prédio por causa de um raio, que possa espalhar por alguma proximidade que existe ali. Mas não sei vocês, mas o meu prédio é num ambiente residencial, num bairro residencial, então eu vou manter o nível 3. Então, gente, agora então precisa ver o seguinte. Como eu falei, justamente da parte da minha residência, que mesmo não tendo para-raios aqui na minha casa, eu estou protegido. Por quê? Um prédio, agora eu vou focar em prédio, porque SPDA geralmente é feito mais em edificações. É feito em em uma área que tem aberto, por exemplo, numa casa, mas se tiver num vale aí que não tenha seja o ponto mais alto num vale não, desculpa, numa planície, que seja o ponto mais alto, aí sim precisa fazer uma parte de SPDA. Mas aqui o exemplo agora é mais fixo na nossa disciplina, que é projeto predial. Então nós precisamos dar uma olhada, uma analisada em qual área que está protegido, qual é a área de captação desse raio. Que por hora aqui, ó, eu tenho então um pequeno exemplo aqui, ó, numa estrutura genérica aqui que tem 30 de comprimento, 10 de largura e 12 de altura. Mas veja, ó, agora olhando aqui uma vista superior, então está aqui, ó, 30 por 10. Aqui está a estrutura, mas toda essa área em cinza
também está protegida. E que área é essa? Então essa é a gente chama aqui de área de captação, ó, deixa eu dar um zoomzinho que vocês verem melhor, que ela é composta pela área da própria edificação, mais essa área contígua de proteção. A área da edificação é fácil, né? É 30 vezes 10, acabou. É a área da própria edificação. Mas, e essa área aqui, a contígua aqui? Que, da onde que vem? Então o texto ali está bem fácil, que é o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, uma distância do fim da edificação, que ela é composta por, ó, 12 metros. Aqui, ó, 12 metros também. O que é esse 12 metros? De onde eu tirei esse 12 metros? Ó, é a altura da edificação. Então, se fica aqui, terminou a edificação, eu ainda tenho uma área aqui, uma área não, desculpa, fugiu hoje eu estou de novo esquecendo a palavra. Eu tenho uma área de proteção, um feixe de proteção que vai no mesmo comprimento da altura, que são 12 metros. Então veja, vai 12 metros aqui também são 12 metros, e aqui faz um raio de 12 metros. Então aqui é 12 metros desse ponto, vai indo, ó, terminou aqui também, ó, faz uma área. Então veja que são 12 metros em todo ao redor daqui. Então vamos calcular isso aqui. Então, como é que a gente faz esse cálculo da área de captação? Então, a área da edificação e mais a área está aqui, ó. Essa área, mais essa área, mais essa área, mais essa área, mais 4 vezes essa área aqui. Como é que a gente faz esse cálculo aqui, ó? Só usar PR, né? 2PR. Então fechou. Então faz todo esse cálculozinho e então tá aqui. Então nesse caso aqui eu tenho uma área de captação de 1412,16 metros quadrados. Toda essa área aqui. Agora se eu tenho uma estrutura um pouco disforme, vejo que aqui eu tenho duas torres que é ligado por uma terceira torre horizontal. É a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 10 metros de altura, então vejam, essa aqui é uma vista superior. Então ó, tem uma área aqui de 10 metros. Aqui a altura é 5 metros dessa torre central, ó, que faz a ligação entre eles. Então eu tenho aqui 5 metros. E por último aqui eu tenho a torre maior de 15 metros. Então a mesma coisa, uma área aqui de 15 metros. Então é só fazer a soma dessa área aqui, que eu tenho toda a área de proteção. Outro tópico importante, então 9h15 já, hoje o tempo está voando, que é o seguinte: como é que a gente calcula então o raio de incidentes, essa letra N, que é a quantidade de raios que incide anualmente numa dada área de região. Então, por exemplo, aqui, ó, esse N a gente calcula pela área de captação, que acabamos de ver lá em cima, vezes o DR, que na verdade nós já vimos também, que foi há 4 páginas atrás, que era aquele 1,6 raios por quilômetro quadrado ano em Florianópolis, né? Então a gente pega essa área que a gente calculou aqui, ó, aqui a 1402,16 metros quadrados. Só que como a gente está falando em raios por quilômetro quadrado ano, então a gente precisa converter essa área em quilômetros quadrados. Então a gente usa aqui a disciplina lá de cálculo avançado para fazer essa conversão. E jogamos aqui, ó, 0,0014, tal, vezes 1,6 raios por quilômetro quadrado ano. Essa multiplicação, então, quilômetro quadrado com quilômetro quadrado se anula. Então vai dar raios por ano. Então vai dar o cálculo 0,0022 raios por ano naquela nossa área. E de acordo com a norma, que é a 5419, lembra que eu falei ano passado, não, semana passada dela para vocês? 5410 é a norma mãe da eletricidade, e a 5419, que é bem parecido, 10, 19, então ela nos diz o seguinte:
Se esse n, opa, é para tá aqui, se for maior do que 10 na menos 3, a gente diz que é indispensável. E se for menor do que 10 na menos 5, a gente pode dispensar o SPDA. Então é um cálculo para dizer, mostrando a obrigatoriedade de se criar um SPDA numa edificação. Embora a gente tenha o costume de toda edificação ser residencial, né? A gente cria, mas aqui está a norma formalizando aqui. Depois disso, então, próximo tópico, índice de risco. Então, esse risco aqui, para que serve? Nós vamos ver mais à frente. Mas vejam que esse risco é uma soma aí de 5 termos, todos eles divididos por um sexto termo. Então facilita aqui, ó. Ele diz, ó, A, B, mais C, mais D, mais E, dividido por F. E realmente a gente usa essas letras. Então, aí vamos ver agora, ali embaixo, mostrando o que é cada letra dessa. Então, começando aqui, ó. Primeiro, a letra A. Ele leva em consideração o tipo de estrutura, área construída e altura. Então, a gente começa aqui, ó. Se o nosso tipo de estrutura é uma residência com área menor que 465 metros quadrados, a gente diz que esse A vale 1. Agora, se a área for maior que 465 metros quadrados, aquele A vale 2. Se for residências, escritórios ou fábricas com área menor que 2.325 metros quadrados e altura menor que 15 metros, é 3. Se a altura tiver entre 15 e 23 metros, 4. Se a área for maior que isso aqui, ou a altura estiver entre 23 e 46 metros, então vejo que é bem fácil escolher. Escolher não, chegar em qual fator ali, está bem declarado. Se for serviços públicos de água, bombeiro, polícia, é 7. Usinas geradoras, centrais telefônicas, bibliotecas, 8. Construções de fazendas, abrigos em áreas abertas, escolas, igrejas, 9. E por último, chaminés, torres, hospitais, armazéns ou armazéns e materiais perigosos, é 10. Então, o A é um número que vai de 1 a 10. Já o fator B. Qual é o material que foi construído a edificação? 1. Qualquer estrutura, salvo madeira, com telhado metálico eletricamente contínuo. 2. É uma estrutura de madeira com telhado metálico eletricamente contínuo. 3. Qualquer estrutura com telhado composto ou não contínuo. 4. Estrutura de aço, concreto ou madeira com telhado metálico não contínuo. Ou 5. Estrutura não metálica com telhado de madeira ou barro. No meu caso, uma residência, por exemplo, uma casinha de madeira, está aqui, ó. Por quê? Embora aqui a estrutura de madeira, mas o telhado não é metálico, e muito menos eletricamente contínuo. Então vai ser o meu 5, provavelmente. O de vocês também. Ou não, né? Porque a gente está falando de construção com telhado metálico eletricamente contínuo. Eu estou botando essa dúvida aí de propósito para vocês, tá? Depois vamos para o fator C. Então agora é a área ocupada e a altura das edificações vizinhas. Então veja aqui, ó. Se for a área ocupada menor que 929 metros quadrados e estruturas vizinhas mais altas, é a número 1. Pronto, a minha casa já está nisso, não preciso nem continuar. 2. Área ocupada maior que 929 metros quadrados e estruturas vizinhas mais altas. Bem que eu gostaria que fosse o número 2. 4. Área ocupada menor que 929 metros quadrados e estruturas vizinhas mais baixas. 5. Área ocupada maior que 929 metros quadrados e estruturas vizinhas mais baixas. 7. Altura maior que as da vizinhança, mas não ultrapassando 15 metros. E 10. A altura é maior que 15 metros em relação aos prédios vizinhos.
Por exemplo, aquele prédio lá, o Yacht House lá da Balneário Camboriú. Então ele é alto, ele é muito alto e é pelo menos 15 metros mais altos que os prédios vizinhos. Então, com toda certeza, aqui o Yacht House ia ganhar o meu 10 aqui no fator C. Fator D. Então aqui já começa com topografia. Então, planície, encosta de colinas, topo de colinas ou topo de montanhas. Então essa é fácil escolher. Fator E. Ocupação da edificação. Então o que tem lá dentro? Materiais não combustíveis, móveis residenciais ou similares, animais ou gado bovino, local de reunião com menos de 50 pessoas, material combustível, local de reunião com 50 pessoas ou mais, equipamentos ou material de alto valor, serviço de gás, gasolina, telefone ou pessoas imobilizadas ou leitos, equipamento de operação crítica ou conteúdo histórico ou explosivo. Então aqui pode ter, por exemplo, pode acarretar em duas coisas aqui, por exemplo, nossa edificação tem materiais não combustíveis? Tem. Tem móveis residenciais ou similares? Também tem. Então a gente pega animais ou gados bovino, tem o chifrudo lá do nosso vizinho? Não. Então a gente fica aqui a gente fica no 2 aqui. Então aqui seria, por exemplo, se tem mais de alguma coisa, a gente pega o valor mais alto, tá? Para poder majorar o nosso risco. Que veja que é uma soma dividido por um sexto termo, né? Então quanto maior o risco, maior vai ser alguma coisa. Depois nós vamos ver o risco, aquele R vai nos dar. E a divisão, então, que é o fator F, depende do índice serálnico. Então, se for maior que 70, é 1. 61 a 70, 51 a 60 e assim vai. Nós vimos que aqui, Santa Catarina, estamos com 54. Então, na nossa região aqui. Então, o nosso F seria número 3. E feito então todos esses, vocês põem ali no papel, fazem a conta, né? E vejam no que for dar aqui o risco aqui, ó. Então, se deu de 0 a 2 a conta, o risco é leve. De 2 a 3, leve a moderado, moderado a severo, e se for maior que 7, severo. Então a gente chega nessas diferenças. Então, eu vou depois eu vou querer que vocês façam uma tabela disso aí. Vão colocando, por exemplo, vocês vão colocar lá, o nosso risco lá, nosso R é A, mais B, mais C, mais D, tal. Então, o A é tal coisa. Então, deu o número 1. O B é tal coisa, deu 3. O C, então, eu vou exigir que no projeto do SPDA de vocês me mostrem essa continha aí. E é bem simples, né? Um Excelzinho ali, só colocar ali, fazer a soma, então nada muito elaborado aí para vocês. Então, gente, finalmente chegamos na proteção mesmo nas 3 lá que eu falei para vocês. Nós vamos ver a parte do Franklin, que é o primeiro aqui. Depois eu não lembro a ordem que eu vou apresentar para você, mas acho que o segundo é o esferas rolantes e o terceiro por malha. Então é o seguinte, na verdade quem criou essa parte do para-raio, né, quem que se imaginou isso aí, a gente pode falar naquela história lá do Benjamin Franklin, que é o seguinte, a gente usa esse dispositivo, que são três, que é um conjunto aí de três peças, 3 componentes, 3 elementos, que são os captores, que é a turma lá que fica provocando o raio para cair na cabeça deles. Daí temos o cabo de descida, que é para poder conduzir toda essa carga elétrica até o chão, até a terra. E o sistema de aterramento para poder fazer o espalhamento na terra e planeta, digamos assim, né? Então, basicamente é alguma coisa desse tipo aqui, ó, esse esboçozinho aqui, ó, que eu tenho. Então o captor lá, temos a haste, né, depois temos toda a parte de descida
opa, que vai até o chão, onde pega na parte da malha de aterramento. Então esse é o para-raio do tipo Franklin, que é o mais comum. Quando vocês, qualquer edificação que vocês olharem, vocês vão ver, olhar para cima lá no topo, vocês vão ver bem geralmente fica no centrão da edificação, é aquele captor gigante. Por que gigante? Porque o próximo tipo, depois vocês vão ver que temos uns captores menores, que é de outro sistema. Ou seja, quando a gente faz o SPDA, a gente não vai escolher um desses três para fazer. Nós vamos ter que fazer os três sistemas juntos. Tudo junto e misturado. Então aqui temos, embora seja um esboço, depois eu vou mostrar algo mais elaborado para vocês, desses elementos aqui, adesivo, cabo isolador e por aí vai. Mas como é que a gente faz então? Como é que a gente escolhe aquela haste? Eu posso colocar qualquer haste? Qual é a altura que eu tenho que colocar a partir do topo? Então vejam, por esse desenho aí vocês já estão imaginando que existe um ângulo, né? E de fato existe um ângulo de proteção para essa haste de Franklin. Então vejo que, por exemplo, aqui temos um ângulo θ aqui que ela é quase que tabelado, que ela protege então toda essa região aqui, ó, com esse ângulo está protegido. E aí vem o que eu venho dizendo para vocês, por exemplo, aqui, ó, a minha casa está aqui, ó, então indiretamente eu estou protegida por aqui. E a minha esquerda aqui tem outro prédio, então eu estou protegido por dois aqui, ó, um na esquerda da casa e outro na direita. Por isso que eu falei que se cair um raio na minha casa aqui é porque o homem estava bravo comigo. Então olha só, aí agora vamos começar a colocar as pecinhas do quebra-cabeça que a gente viu desde o começo da aula. Então começando pelo nível de proteção. Então para poder definir esse ângulo aqui, ó, a gente começa aqui, ó, qual é o nível de proteção da estrutura. Então nós vimos que nós vamos ficar com o nível 3 aqui. E depois a gente vê qual é a altura máxima da ponta da haste até o chão. Quantos metros dá isso? Então é menor que 20, aí de 20 a 30, de 30 a 45 ou de 45 a 60. Então, dependendo da altura, nós vamos ver qual é o ângulo de proteção aqui. Daí vocês vão ter que descobrir qual é a altura da edificação de vocês, porque eu não estou lembrando, para poder dizer, então... Mas vamos supor que, deixa eu ver, quantos andares, eram 6 andares um de vocês. Ou se for 6 vezes 3, 18. 18 metros. Então vamos colocar aqui. Então, então vocês teriam um ângulo de proteção aí de 35 graus na edificação de vocês. Então o que acontece? Vocês põem a haste ali e podem fazer um ângulo aqui com 35 graus para mostrar a zona de convergência, zona de proteção. Só que em alguns casos, até vocês viram aqui, ó, que uma única haste, eu esqueci de falar aqui, ó, uma única haste não vai dar conta de proteger, porque às vezes é muito alto ou muito larga a edificação e esse ângulo aqui acaba não protegendo tudo, ainda fica uma parte de fora aqui, ó, nesse canto, nessa borda ou nessa borda. E aí existem algumas técnicas que seriam o quê? Colocar duas hastes, né, interligadas para poder aumentar a zona aqui, ó. Então significa que toda essa região está protegida agora. Por exemplo, um prédio aqui, ó, com duas hastes mas isso hoje já não está mais difícil de se ver em edificação residencial. Mas isso aqui está mais para alguma coisa comercial ou que exige aqueles níveis de proteção maiores, né? Por duas hastes de Franklin, aí já é mais comumzinho. Então ele faz esses cálculos aqui para saber o que? A altura da haste também, né? E também aqui cadê o desenho? Não estou achando aqui.
Mas eu vou pular isso aqui porque é pouco provável que vocês necessitem de duas hastes. Nós já vimos lá que nós vamos, deixa eu subir aqui, nós vamos anossar uma única haste, tem 35 graus aqui e vai poder fazer a nossa proteção legal. Depois, gente, então, daí temos o segundo método, então já de cara, que é as esferas rolantes. Então essas esferas rolantes, ela imagina o seguinte, ela imagina a intensidade do raio, porque todos os raios são diferentes entre si, pode ser um raio de baixa intensidade, média intensidade, alta intensidade. Então imagina-se uma área a ser protegida devido à intensidade do raio. E como é que a gente faz isso? Nós imaginamos uma... Só um instantinho, gente. Nós imaginamos uma esfera com um raio, dependendo do nível que é de proteção, então está aqui na tabela, ó. Pode ser de 20 metros, 30 metros, 45 metros ou 60 metros. No nosso caso, 45 metros. E a gente vai, por exemplo, com o AutoCAD, e vai passando pela lateral da edificação, ou em volta dela, e vendo aonde essa esfera toque a edificação, significa que é uma área que está desprotegida. E ali nós colocamos aqueles captores. Você já viu que daí tem os captores menores que ficam em volta dos prédios, principalmente nas pontas lá em cima, se vocês já viram. São captores de 30 a 50 centímetros. Então, justamente para evitar que essa esfera toque na edificação. Então, aqui é uma forma para você poder calcular esse raio da esfera rolante, né? Mas nós já temos ela tabelada aqui, então não se preocupe com essa equação. Direto nós vamos aqui para 45 metros. Então veja aqui, eu tenho essa edificação e mostra toda a gente vai pegando essa esfera aqui, ó. Imagine que só esse palito aqui seja a edificação. Então nós vamos ter que pegar a esfera rolante e, ó, essa ponta ela toca. Então nós colocamos um captor aqui e nós vamos agora com a esfera. Deixa eu ver aqui, ó, tem um desenho melhorzinho. Cadê? Acho que é outro material que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos colocando a esfera aqui, ó. Depois eu ia mostrar isso para você, mas de cá aqui, ó, então já é um exemplo de usando os três métodos prontos, né? Deixa eu pegar, vamos pegar um raio aqui. Eu não sei se está em aqui, ó. Fiz um raio de 45 metros. Deixa eu colocar uma cor bem cheguei aqui para vocês poderem enxergar na tela ainda. Pronto, um vermelhão aqui, acho que vocês conseguem enxergar legal, né? Tá, ó, pronto, ó, vamos ver. Essa esfera tá livre aqui de circulação. E o que acontece? Então, veja que se eu estiver descendo aqui, ó, bem em cima, ele toca num para-raio lá do Franklin. Beleza, protegeu. Então ela tende aí, a gente vai vindo pela lateral ali, ó, sempre tocando a tangente ali, ó, né, vejam essa pontinha aqui, ó, desviando, opa, na mão mesmo aqui, ó, a gente pode ir na mão. Se quiserem depois serem mais, os softwares mais específicos na área, eles vão tangenciando, usando cálculos, né, mas aqui a gente consegue, por ser uma estrutura simples, a gente consegue ir no olho assim, ó, vai indo e chegou nesse ponto aqui, ó. Oh, esqueci de desligar aqui o snap. Chegou aqui, ó, assim. Ó, tô passando aqui por ela, claro que deveria estar na pontinha, mas tudo bem. E tocou aqui na minha edificação aqui, ó. Então, pronto. Tocou na minha edificação. Então, esta é uma área desprotegida. Então, o que a gente faz? Esse amarelinho aqui, então, é aquele captor
a gente tem que colocar então nas periferias. Então se fica aqui agora, essa esfera aqui, na verdade agora ela vai estar aqui, ó. Então significa que essa aqui agora está protegida, porque ela não vai mais tocar na edificação. Então seguindo. Então agora ela vai vir por aqui, ó. Ó, vai seguindo, tá? E ó. E tocou. Opa, não pode tocar. Então eu teria que colocar aqui, ou ó, geralmente a gente põe nos cantos, geralmente é comum, e depois tem uns espaçamentos. Aí vocês vão ter que fazer a vista superior para mostrar o espaçamento desses captores de tantos em tantos centímetros. Mas aqui, ó, nesse caso, como já tem aqui em cima, então beleza. Ó, ele vai no máximo tocar aqui e não toca aqui, então tá protegido. Então seguindo, ele vai aqui, opa, ó, vai seguindo aqui, vai descendo, e beleza. E agora ele desce por toda a edificação aqui sem tocar mais até atingir o chão, pronto. Esse lado aqui está protegido. Você vai ter que fazer a mesma coisa pelo outro lado, né? Pra cá. Aí já põe ali um amarelinho. Aqui também. E deu. Isso foi aqui a vista frontal, né? Do prédio. Nós teríamos que imaginar uma vista lateral para poder complementar com todos os lados. E por fim uma vista superior para mostrar o espaçamento aqui dos captores. Esse espaçamento nós vamos ver daqui a pouquinho. Até aproveitando aqui, ó. Só isso aqui isso aqui não vai ser obrigatório para vocês, mas para vocês terem conhecimento de como é que se faz o projeto para mostrar essa parte de SPDA no projeto de verdade, onde a gente mostra aqui então para o para-raio do tipo Franklin, ó. Então tá aqui, ó, aqueles captores do tipo Franklin lá em cima. O sinalizador noturno, aqueles vermelhinho. Então a gente mostra o mastro, nesse caso aqui de 1,5 polegadas, até o conjunto de estaios, né, os conectores, os fios de cobre nu, para poder fazer toda a descida, né? Aqui um detalhe do próprio captor, as roscas. Então é feito é bem legal. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Eu acredito que no domingo, eu acho que eu não vou conseguir mandar amanhã, mas acho que até domingo vai estar lá no Classroom e no YouLife para vocês pegarem. Depois aqui, ó, a parte de aterramento, a malha de aterramento que eu vou falar com vocês. Eu acho que eu não vou conseguir terminar isso aqui hoje. Na semana que vem eu mostro todo o finalzinho disso aqui. Falando de soldas, uma solda exotérmica, o que é isso, cabo de cobre nu. Aqui tá os captores, ó. Então, terminal aéreo de aço galvanizado a fogo. Então mostra toda essa parte aqui, inclusive até bem detalhado de como é que ele é parafusado com aço inox, né? Que já como vai ficar ao tempo. A bucha, a arruela, então tem todo esse detalhe. Aqui a parte de aterramento, então como é que é feita a haste de terra. Deixa eu ver aqui. Aqui é detalhes de descida, isso não vale a pena, então tá. E seria no caso isso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar agora lá. Então essa seria a parte da esfera rolante. Então vejo que aqui o trabalho maior que vocês vão ter que fazer aqui é tentar projetar as vistas laterais e superior da edificação para poder fazer essa parte da esfera rolante. E por último, e mais importante, geralmente o jargão é não menos importante, né, mas esse é mais importante, é por gaiola de Faraday. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? Que por si só ele diz o seguinte, que se nós estamos
uma área metálica em volta de uma área metálica, então nós estamos, de certa forma, todas ao mesmo potencial, então estamos protegidos de qualquer interferência eletromagnética externa. E nada mais é que fazer isso colocando uma malha de aterramento tanto na parte superior da edificação quanto na parte de descida. É importante isso também, porque aqui, ó, vejo que a cada risco vertical aqui é uma descida, aqueles cabos de descida do para-raio, mas vejo que isso aqui é muito importante, são cabos equalizadores, que por vezes vocês, como eu falei, os mais antigos, os prédios mais antigos vocês conseguem enxergar, os mais atuais estão tudo embutidos na ferragem no jargão ferragem, né, da edificação. Mas ele é muito importante isso aqui, porque é o seguinte, a gente não pode simplesmente fazer descidas verticais, somente descidas verticais, é preciso fazer toda essa parte de equalização, porque é o seguinte, na incidência de um raio que, porventura, realmente cai um raio aqui no nosso sistema de captação e venha, a gente já viu que ela procura o caminho de menor impedância. Porventura, pode acontecer, por questão de o material estar mais exposto ao tempo, a idade do material, a fabricação dele que não foi totalmente homogênea. Então, o raio, ou toda essa carga elétrica, pode descer mais por um lado da edificação do que pelo outro. Então, isso, no caso do que? Se tem mais carga de um lado do que do outro, então isso é quase que aquela parte de corrente de passo. Então vai causar ali uma diferença de potencial de um lado da edificação para o outro. Então isso vai criar um campo elétrico ali muito forte, que mesmo assim também balbal para os equipamentos eletroeletrônicos, pelo campo elétrico que aconteceu. Então, por isso que a cada X metros, nós vamos ver quanto que vale esse X, nós temos que fazer uma cinturão, interligando todos os cabos de descida aqui. Para quê? Para equalizar e deixar todo mundo no mesmo potencial. Então tá ali, ó. Então nós temos que ver uma malha, ó, nesse caso, no nosso caso 3 aqui, então, uma malha aqui superior, ó, e na descida também de 10 por 15. O que quer dizer isso? Olha só. Cadê? Eu perdi a parte do texto que eu queria ler para vocês. Perdi. Tá aqui. Então, outro detalhe importante é o seguinte. Eu falei bastante dessa parte de cabo de descida, né? Que é cabo de cobre nu. Mas existe também o seguinte: a seção mínima obrigatória por norma para a gente fazer isso aí. Então veja o seguinte: não só a seção do condutor, mas todos os detalhes construtivos temos quesitos mínimos a serem entendidos, que estão aqui para vocês, ó. Eles podem ter uma ou mais pontas, o captor. Geralmente ali é um captor de 4 pontas, um central e outras 3 equidistantes. Ele pode ser de latão, ferro, bronze ou aço inoxidável. A ponta, se for arredondada, se danifica menos ao receber uma descarga. Mas isso aqui a gente não se preocupa muito, porque se cair uma descarga no prédio, geralmente se procura fazer uma troca por um novo e pronto, né? A descida, aqui, ó, deve ser o mais contínua possível. Qualquer emenda deve ser feita com solda. A distância mínima a qualquer esquadrilha metálica é de 50 centímetros, até para evitar que possa haver um arco ali, né? A distância à parede. Se a parede for de material incombustível, o cabo de descida pode ser preso diretamente sobre a superfície de parede. Como eu falei, os prédios antigos que geralmente desciam coladinhos pelo lado de fora, né?
Se a parede do material for de material combustível, o cabo de descida deverá ficar no mínimo a 10 centímetros da parede, utilizando espaçadores. Então existe... Deixa eu ver se está no AutoCAD. Não está no AutoCAD. Estava aqui mesmo. Subindo, por exemplo, alguma edificação de madeira ou algum material que possa se tornar inflamável aqui, ó. Então tem que ter esses espaçadores, que geralmente isso aqui é um material de metal, mas em volta há um material isolante, uma espécie de borracha, um polimérico, que permite o cabo, mesmo cobre nu, passando aqui por dentro sem problema nenhum. Agora dei uma reparada aqui nesse tubo aqui, ó, na letra I e na letra K. Então eu vou falar disso provavelmente agora. Aqui, ó, os espaçadores. Eles são colocados no máximo de 2 em 2 metros. A cada 5 espaçadores, ou de 10 em 10 metros, deve-se colocar um prendedor para prender o cabo de descida do espaçador, evitando assim a tensão causada pelo próprio peso do cabo. Então, isso são algumas regrinhas que a gente tem que ver. Outra coisa importante, então veja que, como nós estamos no nível 3, o espaçamento máximo entre os cabos não pode ser ultrapassado, não pode ser maior que 20 metros. Então, se vocês fizerem a conta lá, dizer, deu 20,2, 20 centímetros, faz diferença? Faz diferença. Então, aqui tem que ser ou tudo ou nada. Até 20 cravado, mais que isso não pode. Cadê? Cabos equalizadores. Então, outra coisa que eu estava falando, que são aqueles cabos na horizontal. Os diversos cabos de descida ao longo do perímetro do prédio, devido à assimetria da distribuição, podem estar em potenciais elétricos diferentes. Foi o que eu falei para vocês, né, que pode descer mais para um lado que para o outro, isso no mesmo plano horizontal. Então, isso pode causar danos a pessoas e estrutura. Então, o que a gente faz? Então, ó, convém então interligar os cabos de descida no solo, lá no chão a gente vai ter que fazer isso, e também a cada 20 metros de altura, através de um cabo chamado de equalizador, criando assim superfícies equipotenciais. Então a gente tem que separar no máximo de 20 em 20 metros os cabos de descida, e na horizontal e os cabos horizontais, ou seja, durante a subida, a cada 20 metros tem que ter também um cabo equalizador. Então aqui tem uma estrutura bem legal mostrando como é que ficaria isso aí. Então aqui é uma malha de aterramento que geralmente fica na laje, né? Temos aqui, ó, cada 20 metros temos então aqueles espaçadores, onde permite fazer equalização horizontal, mais um equalizador aqui no chão. Então basicamente essa aqui é a estrutura, a malha de equipotencialização que vocês vão ter que fazer na edificação de vocês. O cabo de equalização, então, vocês podem usar, dependendo do material que vocês utilizem, pode ser ou de 6 metros, ou 6 milímetros quadrados, se for de alumínio de 10 e o ferro de 16. Então esses são as três coisas que vocês vão ter que fazer. Então até inclusive esse AutoCAD aqui eu vou passar para vocês. É um exemplozinho, né, mostrando aqui, ó, a descida a cada 20 metros aqui. Então temos uma vista só aqui. Veja, ó, aqui a cada 20 metros aqui na horizontal. Temos também o cabo de equalização. Nesse caso aqui também, aí geralmente o pessoal está preferindo que é o seguinte: no terraço, no ático das edificações, ou quando não é ático, é coberturas, para não ficar aquele cabo de cobre nu ali aparente, para ficar uma coisa mais bonita, às vezes se prefere colocar uma barra chata de alumínio
na beiraba, no guarda-corpo, junto ao guarda-corpo. Então isso aí vocês podem colocar uma barra chata, mas seguindo aqui, por exemplo, 70 mm, onde é feita toda a conexão, essa descida. E daqui para baixo, aí cobre nu, aí indo até o chão. Então aqui está o nível do solo, abaixo faz ali, ó, fazendo aquela interligação também abaixo do solo, como eu falei para vocês. Então nesse caso aqui, esse exemplo é sem escala, mas o prédio de vocês, como vocês já receberam com escala, vocês vão fazer uma coisa mais caprichadinha para mim, né? Então vocês vão poder até pegar esses desenhos aqui, só vendo o tamanho, se confere, tudo certinho. Alguma coisa aqui, caso vocês queiram, mas não vai ser muito útil. Só é importante você dar uma observada disso aqui comparado à aula passada, que é a parte de equalização. Lembra que eu falei que todo tipo de aterramento tem que se juntar em algum lugar? Então aqui mostra, ó, por exemplo, esse cabo aqui, ó, do para-raio, é o cabo de terra do apartamento, terra da ferragem, terra de estrutura. Então todos os tipos de terra, de comunicação, então tá tudo juntinho aqui para vocês. Para você não, como obrigação, né? Junto, gente, eu vou mostrar para vocês também aqui, ó, temos esse outro material aqui, que é o seguinte, essa página em particular aqui, ele mostra como elaborar o projeto. Então ele mostra aqui não é uma receita de bolo, mas alguns tópicos interessantes para vocês darem uma lida. Daí, ó, ele faz alguns exemplos. Isso aqui é um material, inclusive, comercial, uma apostilazinha orientativa da termotécnica. Então é bem legal. Esse material que eu apresentei para vocês aqui também é de um professor se não me engano, da UFSC. Aí até porque eu perdi a minha apostila aqui, eu não achei, então eu peguei emprestado isso aqui, mas depois eu vou passar o meu conteúdo para vocês, meu material, né? Para poder vocês trabalhar e poderem ler e fazer toda a atividade. Então, é o seguinte, vocês já estão com a atividade lá da plumada, né? E já estou passando para vocês aqui a nossa quarta atividade, que é o SPDA. Então, como eu falei, até domingo eu quero ver se eu coloco no YouLife e no Classroom. Mas, basicamente, como é o mesmo prédio, vocês já podem pegar a plumada lá de vocês, salvarem como outro nome e ir aproveitando aquela lá, caso vocês no sábado já irão aproveitar por alguma coisa. E deixa eu ver, eu tinha mais um tópico para fechar a noite. Hoje eu ia terminar um pouquinho mais cedo. Eu esqueci qual é o outro tópico. Vai ficar para a semana que vem. Então, meus queridos, deixa eu ver aqui. Então, basicamente, hoje seria essa parte de SPDA, fechando com o que eu tinha conversado com vocês semana passada. Lembrei. Eu tenho que fazer só fazer a chamadinha aqui, né? É isso. Pegar o nome de vocês aqui para poder fechar a noite. Só vou pedir um instante para vocês antes de fechar a noite aí. Deixa eu ver aqui. Então, professor, pode falar. uma perguntinha. Por um acaso não dá para jogar esse trabalho de domingo para sexta da promada? Dá, pessoal. Ó, tranquilo. Pessoal, então sexta-feira, dia 5, vocês têm que entregar o trabalho da promada. Sexta-feira é dia 12, né, professor? 12. Pelo amor de Deus. Ele não falou qual sexta, não, tranquilo, então tá. Aqui que vocês não pedem chorando, que eu não faça sorrindo, hein? Ali. Parece que ficou tenso ali. Tá piscando. Oi? Até o fundo aí do professor ficou tenso com esse negócio de pedir pra entregar hoje. Maldade.
Então, só deixa eu ver aqui. O Diogo está presente. Eduardo presente. O Emerson está presente. Isabela não. Jonathan tá aí. Lucas tomou um chato sumiço. O Lucas já tá quase reprovado aqui comigo. Vocês têm contato com o Lucas? Eu faço outra disciplina com ele, eu não lembro qual, professor, mas se eu ver ele, eu dou um toque nele ali. Faz esse favor, senão ele vai. Rodar por falta, aham. Não, eu vejo, se eu pegar alguma aula com ele, eu dou toque nele. Faz esse favorzinho aí, agradeço. Deixa comigo. Lucirene está presente. Maria Helena hoje não veio. Matheus presente. Patrícia presente. Pedro não. Sheila não. E a tava sumida, hein, Stefani? Eu até comentei essa semana retrasada, pessoal, que eu sempre pergunto e sempre perguntarei: Stephanie ou Stefani? Meus queridos, então com isso, uma excelente noite para vocês, um ótimo final de semana e tranquilo, o trabalho então está postergado para o dia 12. Nós temos aula dia 12? Não, nós não temos aula dia 12, né? Ah, vai ser feriado prolongado? Vai ser prolongado. Por quê? É feriado dia 11? Isso, dia 11 é feriado, né? E dia 12 aqui no meu calendário diz que não vai ter aula. Ai, a baderna, tá. Mas aí é bom porque vocês vão ter a noite inteira aí para poder então concluir o trabalho. Tem quinta e sexta para fazer. Exatamente. Show de bola. Então tá, então tá, professor. Valeu, obrigado pela aula aí, pelos conhecimentos. Até mais, bom final de semana. Tchau, pessoal. Até então o dia. Deixa eu ver aqui, dia 12. Até o dia 19. Dia 19, valeu.